Oi, meus amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Bom de vê-los. Depois de um dia aí frio, né? Uma noite fria, né? Que o Espírito Sim. Santo aqueça os nossos corações, que ao estudarmos a palavra de Deus, a gente possa sentir aí o Espírito Santo trabalhando em nossos corações, em nossas vidas, né? E quando a gente sair daqui, a gente possa sair com um maior aprendizado do que quando aqui chegamos. Sejam todos bem-vindos. Heloísa, que chegou agora, já tinha chegado, mas Boa noite. botou o rostinho ali agora. Seja bem-vinda. Deus abençoe você. Todos os demais sejam bem-vindos. Que o Senhor Deus nos abençoe aí de modo muito, muito especial. Tá bom? Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ampare, que Deus derrame bênçãos sobre as nossas vidas. Camilo, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Peça as bênçãos de Deus para esses momentos. Querido Deus, amado Pai, Deus, que nesse momento nos encontramos, lembrando a tua promessa que tu disseste que onde tivesse dois ou três em teu nome reunido, que tu estaria, Senhor. E aqui Amém. estamos, cada um na nossa casa, Senhor. Mas lembrando que o Senhor disseste que estaria conosco, Senhor. Por isso eu te peço, esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, esses que já entraram, eu que vou entrar depois, Sim, e sim. elas. Sei, mano, as palavras do Tervan, que até agora são edificantes, Senhor, e com aquilo que ele vai dizer agora, Senhor. Que não fale ele, mas que fale o Senhor através dele, Senhor. E nós Amém. estamos na mesma, Senhor, que assim o Senhor venha edificar a tua igreja, Senhor, que somos nós, somos membros da tua casa, Senhor. Abençoe cada um daqueles que aqui estão, Senhor. Família e nosso Deus querido. Aquele, Senhor, que porventura tem algum desejo no coração, um pedido que o Senhor possa ter também, conceda boa noite, depois de pensar na live. Que a tua bênção com cada um de nós. Nós te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, sim. Amém. 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 Bom, é, meus queridos, o nosso, o nosso estudo hoje, ele vai tocar num assunto muito bacana nas Escrituras. Bom, Bíblia, tudo é muito lindo, né? Quando Deus ele fala conosco, por mais simples que seja ali o texto, Deus tem algo grande para nos falar. O nosso estudo de hoje vai se basear em um capítulo, um capítulo de Êxodo, propriamente o capítulo 16, ok? Bem, o povo de Israel está indo para onde? Terra prometida. Rumo à Terra Prometida. Eles estão a caminho, não é? O estudo nosso hoje faz 45 dias que eles deixaram o Egito, ok? Veja, 45 dias, um mês e meio. E quanta coisa aconteceu nesse um mês e meio, ok? Olha, eu tenho uma interferência. Wanda, Oi? é do teu que eu estou tendo uma interferência. Eu vou vou deixar no mudo, tá bom? Se você querendo falar, você ativa o alto-falante aí, por favor. Lá do Camilo. Ok. Bom, então, meus queridos, 45 dias que deixaram o Egito. Quantas coisas Deus fez para o seu povo desde a última praga até esse momento de 45 dias. Então, o nosso tema hoje vai gerar em torno disso aqui: o alimento vivo vindo do céu. O alimento vivo vindo do céu. Eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. Se nessa noite podem dizer assim com certeza: eu tenho fé. Eu, Você tem fé, Ricardo? eu tenho. Legal. Quem mais? Claudinete. Boa noite, Claudinete. Boa noite a todos. Boa Boa Claudinete, noite. noite. Noite, pessoal. você Belinha, é uma pessoa de fé? dá licença. Sai, Bela. Dá licença, sai daí. Quer sentar. Tá bom, tá bom. Letícia, e você, é uma pessoa de fé? Eu espero que já tenha aprendido um pouquinho, né? Eu não sei responder se eu tenho, né? Mas eu estou tentando estar nesse caminho, pelo menos.
Tá certo, tá certo. Boa noite, turma. Boa Bom, noite. Mariana, diga para mim, e você? É uma pessoa de fé? Acho que sim. O Roberto, o Ricardo, ele foi assim assertivo. Sim, a Mariana, eu acho. Beleza. eu, Mas eu pergunto a você, a fé pode duvidar? Pode. Pode. Pode, nós somos humanos. É? Pode. Omar, você é um homem de fé? Claro, E você duvida às vezes? sim, sem dúvida. Né? Sabe, gente, nós temos as nossas dúvidas com respeito, poxa, a N coisas. Coisas que nós não compreendemos. E o fato de nós sermos pessoas de fé, e termos nossas dúvidas, isso aí não nos desabona diante de Deus. Muito pelo contrário. Deus, ele se revela, ele se auto-revela através de muitas formas para que a nossa confiança, a nossa fé nele seja sempre crescente. Sabe, uma coisa que me chama a atenção quando eu vou para as cartas do apóstolo Paulo é que você, eu, nós não temos fé, nós recebemos fé. É? É, Que a É fé um dom. tem nós, é dom é de Deus. bom, é Deus quem nos dá. Então, olha só, se você vai para Tiago, capítulo 1, verso 5, lá diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se alguém tem falta de Fé. fé, peça a Deus. Então, a fé ela é um dom de Deus. E quanto mais você buscar, quanto mais você desenvolver, vamos dizer, maior ela será. Só para você ter uma ideia, Jesus, um dia, dando ali, vamos dizer, uma aula para os discípulos, ensinando seus discípulos, ele diz assim: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um caroço de abacate, Não, é um grão Grão de de mostarda. mostarda. ah, é? É. Então, tudo bem, é isso aí. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, veja, um grão de mostarda, ele é pequenino. Vocês vão dizer a essa montanha, mova-se daqui para lá, e ela vai se mover. Lógico, não é uma montanha de terra, uma pedreira, não é isso. Não é? Jesus está falando de uma forma figurada. Mas quando nós temos fé, nós confiamos verdadeiramente em Deus, o coração de Deus ele é movido. E aquilo que nós pedimos, sendo segundo a vontade dele, ele vai operar. Ele vai operar para quê? Para que a gente tenha uma proximidade, uma intimidade maior com ele, uma confiança maior e etc. Uma dependência maior. Por que eu estou falando isso? Porque o povo de Israel, Letícia, estava na mesma linha que você. Que eu? Sim. Veja, eles tinham saído do Egito, 400 anos ali na opressão, na 400 não tanto, mas vamos colocar aí, metade do tempo, 200 anos ali debaixo do chicote, não é? Aprendendo, desaprendendo, aprendendo a cultura do Egito, esquecendo a sua identidade como povo de Deus. E agora, quando eles saem do Egito, eles têm que aprender tudo de novo. Eles têm que aprender de novo quem é Deus. Muitos tinham fé, muitos esperavam o libertador, mas a grande massa do povo, daqueles mais de 2 ou 3 milhões de pessoas, eles haviam perdido a esperança e a fé, certo? E mesmo que milagres fossem operados por Deus ali na caminhada, na trajetória deles até sair do Egito, para eles crerem, depois de tantas cicatrizes de chicote, né? Deus teve uma paciência muito grande com aquele povo. Por Deus, quê? Deus trabalhou, Deus esperou, Deus amorou. Teve momentos que Deus se irritou com o povo.
não é? Devido à murmuração, enfim, muitas coisas o povo fez que desagradou a Deus. Chegou um momento, nós vamos ver mais à frente, que Deus chega para Moisés e diz: "Eu não vou subir com vocês. Ou seja, eu não vou mais seguir com vocês." E aquilo desesperou Moisés. Senhor, se o Senhor não subir com a gente também não vai, a gente vai ficar aqui. Então, do momento em que Moisés foi ao Egito, até o momento que o povo entrou em Canaã, Deus trabalhou 40 anos com o povo, para que o povo cresce, se entregasse, dependesse totalmente de Deus. Quando eu vejo Deus trabalhando todo esse tempo com o povo, eu sinto que Deus trabalha da mesma forma com a gente. Deus, ele é paciente conosco. Tem coisas que a gente não entende e Deus é paciente, ele nos dá condições para a gente aprender aquilo que a gente não conhece. Ele nos envia o seu Espírito, ele nos ilumina quando lemos a palavra. É uma mensagem que você ouve, é um cântico que você ouve, Deus está falando, certo? Se você tiver ouvidos atentos, sentidos atentos para ouvir Deus falar, você vai ser cativado por Deus. E o povo, chegou um dia que o povo também foi cativado por Deus. Agora, entenda uma coisa. Uma planta, Letícia, aquela planta que você deu para a Sandra aquela vez, você lembra? Primeira vez que Lembro. você veio aqui em casa, Aham. eu estou sempre replantando aquela planta. E ela está sempre florindo. Então, veja, ali você tem que aguar, você tem que tirar as ervas daninhas, você tem que afofar a terra e tudo mais. Ou seja, você tem que cuidar. Sim. Eu diria que a fé também, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser exercitada. Por quê? Da mesma forma que a fé vem, ela também pode ir embora, tá certo? Então ela tem que ser cultivada, ela tem que ser cuidada. Ok, vamos lá. O texto que nós vamos meditar hoje, abrir no nosso estudo, é esse. Jesus, é um texto de João, capítulo 6, verso 48 ao 51. Jesus, ele está fazendo um link dele, o pão da vida, com aquele pão que caiu no deserto. Então ele diz assim: olha, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus agora está falando dele. Este é ele, né? E aí ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, que coisa, de repente, você pode me perguntar assim: como, como eu comer desse pão? E quando Jesus diz que ele é o pão, e comer o pão é comer a carne dele, como seria isso? Pensem. Lá no final a gente vai voltar a esse texto. Possivelmente vamos voltar a esse texto. Como que eu posso comer a carne de Jesus? Como que eu posso me alimentar do pão que é Jesus? Ok? Um outro pensamento que eu trouxe é o seguinte: Deus supre as nossas necessidades, mas nem sempre os nossos desejos. A gente consegue compreender isso? Isso aí é o tempo todo. Ok? Isso aí é o tempo todo. Veja, as nossas necessidades. A gente saiu hoje para o trabalho, Deus nos abençoou na ida, na vinda, Deus nos deu inteligência para trabalhar, Deus nos deu proteção, tudo isso é Deus suprindo as nossas necessidades. Mas muitas vezes nós vamos a Deus pedir coisas extravagantes, coisas que não são boas para nós. E você pode ter certeza de uma coisa: você pode achar que essas coisas são boas,
e Deus não vai lhe conceder. Ok? Falta de fé. Quem pode ler para nós? Êxodo 16, versículo do 1 até o 3. E partindo de Elim, toda a congregação muito dos filhos de tempo. Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nós tendes trazido a este deserto para nos matardes de fome e a toda esta multidão. Olha só, uma curiosidade. Escravo tem fartura? Tem nada? Difícil, né? Tem lá. Ué, eles vendem a ideia, né? Que, como que é o negócio? É picanha, Eles diziam assim, olha, nós sim, sentimos saudades do Egito, nós tínhamos lá, assentávamos, né, junto das panelas que tinha, vamos dizer, carne, cebola, melões, pepinos. Pergunta a você, você sente saudade de melão? Alguém Quando tá sente? docinho, né? Porque a maioria das vezes tá bem sem graça, né? Tem mais, você sente saudade de pepino? Não, nem gosto. Eu como pepino, mas se não tiver em casa, vai bem também, não é? Mas eles já nós sentimos saudades disso, que lá nós tínhamos com fartura Bolas. cebolas, né? Gente, não vem mentiroso, Eu só queria reclamar. não é? Primeiro, sentávamos das panelas de carne e comíamos pão a fartar. Gente, escravo não tem essa fartura toda que eles estão dizendo, não. Até parece que a terra do Egito era essa glória toda. É. Hã? Não, é, Mariana? É nada, não é? Mas, Lógico. oi. Então, veja bem, dois, do momento em que saíram do Egito até esse momento aqui desse texto anterior, que estão chegando ali na planície do Sinai, do Monte Sinai, 45 dias. Veja, eles tiveram livramento da 10ª praga. Imagina só, Ricardo, você tem tua filhota aí. Sim. Você está lá no Egito, né? Você é escravo, você, Mariana e a Yasmin, lá no Egito. De repente você olha, né, a promessa de Deus que a tua casa seria, vamos dizer, salva, né? Que o anjo da morte não passaria lá. Você passou um sangue na verga da porta e você começa a ouvir o clamor em toda a terra do Egito dos primogênitos morrendo. E você está lá com a tua esposa, a tua filhinha, e você louvando a Deus, Senhor, obrigado por livrar a minha filha, a minha casa. Não é? Foi um milagre? claro. Sim. Aí atravessaram o Mar Vermelho, pisando em solo seco. O mar se abriu. Foi um milagre? Extraordinário. Extraordinário. Viram a nuvem quando o exército faraó se aproximava, né? Viram a nuvem, aquela labareda de fogo sair da frente e ir para trás e fazer uma barreira entre eles e o exército de faraó, de forma que eles não fossem alcançados. Outro milagre. Espetáculo, né? Né? E quando chegam do outro lado da praia, que o mar se fecha, nenhum israelita faltou. Todos estavam lá, vivos. E o exército de Faraó, quando amanhece o dia, o exército de Faraó, cavalos e cavaleiros mortos na praia. Quanto tempo antes isso aí aconteceu?
Um mês e pouco. 45 dias. 45 dias. 45 dias. E o povo, daí a mais uns dias, ou daí mais uns dias não, nesses 45 dias, o povo faz o quê? Esqueci. Começa a murmurar. Esqueceu, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Gente, a gente chega a uma conclusão. Milagre não muda coração endurecido e não submetido à vontade de Deus. Sem dúvida. Não muda. Eu tenho um cunhado que ele diz assim, uma vez ele disse para mim, Lutevano, milagre não muda coração de ninguém. Eu custei para entender aquilo, até que eu comecei a observar algumas coisas. Quantas pessoas Deus fez um milagre? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu não sei o nome desse senhor, mas eu conheço o senhor, Sandra também. A filha dele é cliente nossa, e o homem vai conversar com você. Hoje mesmo, ele estava conversando comigo. Ele me pediu R$ 5 emprestado e eu entendi que era uma garrafa d'água. E eu fui lá pegar, eu fui pegar a garrafa d'água, eu pedi um, pega uma garrafa para ele. Ele não, porque não é água, você quer? Não. Por que ele fala assim? Ele teve um câncer na boca e ele tiveram que remover a língua dele. Então, um dia ele levantou a bermuda e me mostrou a lateral da coxa, de onde foi tirado carne dali para refazer a língua. Por isso que ele fala tão enrolado. A gente se aproximou aí, né? Toda semana lá, levando mercadoria, ele recebendo para a filha. E um dia ele conta a história dele para mim. E o que que ele tinha entre os dedos? Cigarro. E por que que ele perdeu a língua? Por causa de... Como eu já tinha uma certa liberdade com ele, eu virei para ele, cara, tu não tem vergonha, não? Deus fez um milagre na tua vida e você está com um cigarro aí entre os dedos, fumando? Aí ele para mim, "Não, cara, fazer o quê?" Eu falei assim, olha, você deveria valorizar a vida que você tem hoje. Curtir o teu neto, a tua filha. Eles são únicos para você. Ok, conheci a filha. A filha, ela é uma jovem e diabética. E eu falei com ela, menina, por que que você fuma? Ah, eu já tentei parar, não consegui. Falei, olha o exemplo do teu pai. Milagre muda o coração das pessoas? Toda regra tem exceção. Algumas pessoas são mudadas quando Deus opera um milagre na vida delas. Mas, a grosso modo, as pessoas recebem um milagre e voltam para o erro. Eu acho que a maioria não entende como um milagre, né? Porque a maioria não está nesse contexto, né? Esse entendimento, igual até eu não tinha entendimento até um dia desse, né? Então, assim, eu acho que as pessoas não se dão conta que tudo, né? O falar, né? O poder comer, né? Ter paladar, né? Que tem gente que não tá lá com aquela comendo por sonda, né? Então, eu acho que a maioria não tem esse entendimento, né? Porque tá todo mundo preocupado com outras coisas, está no mundo e nem lembra, né? Eu tinha Ontem na visita, ontem não, anteontem fui com as meninas conhecer uns imóveis. E aí eu vejo lá que elas estão muito no dinheiro, sabe? Assim, muito focadas no dinheiro. Então, assim, eu vou ter que trabalhar devagarzinho. Mas teve uma situação lá que ela falou de alguma coisa, não sei se foi de respirar, eu acho que foi de respirar ou de comer, alguma coisa assim. E eu falei, não, não é o dinheiro que faz isso, não. Não, mas tu entendeu o que eu quis dizer. Porque eu estava dizendo para ela ali que não era o dinheiro, era Deus, né? Que realmente permitia aquilo, né?
Eu não me lembro mais se era comer, se era respirar, mas era alguma coisa assim. Aí eu, tipo, não falei mais nada. Ela, não, tu entendeu? Eu falei, não, não, entendi. Gente, um outro exemplo. Sandra tem um irmão, ele tem uma agência de automóveis. Num sábado, uma pessoa entra na agência dele e faz para ele a seguinte pergunta: Você é fulano de tal? Ele, sim, sou. O cara sacou de um revólver, de uma pistola, deu 9 tiros nele. O último falhou. O último tiro falhou. Então, perfurou todo o corpo dele. Desenho animado, quando lá o personagem leva um monte de tiro, que ele bebe água, sai em todos os buraquinhos da água. Depois eu brinquei com meu cunhado. Eu e Sandra, a gente ia ficar com ele no hospital, e ele cheio de tubos, né? De drenos, né? E ele pediu que a gente fizesse um culto de gratidão em favor dele, e nós fizemos. A igreja que nós realizamos esse culto estava lotada, devia ter umas, sei lá, umas mais de 200 pessoas. Ele foi um milagre, porque a última bala do revólver, ela não disparou. E aquela bala ia, com certeza, matá-lo. Pergunto a você, Deus fez um milagre na vida dele. Mudou de vida? Não. Então, mesmo na nossa vida, muitas vezes nós somos meio que semelhantes ao povo de Israel, ok? De alguma forma a gente tem uma semelhança. Agora, preste atenção nessa colocação aqui. Cuidado com o que você pede, você pode receber. Você acredita nisso aqui? Sim. Nós temos um episódio na Bíblia, mais tarde, quando a nação de Israel já estava formada, nos dias do profeta Samuel, o povo chega para Deus, não, chega para o profeta Samuel e diz assim: Olha, tu já estás ficando velho, os teus filhos não são fiéis a Deus como tu és. Queremos um rei. Nós queremos um rei. Omar, era vontade de Deus que eles tivessem um rei? Não, absolutamente. Era uma nação teocrática. Exatamente. Deus era o líder, mas nós queremos um rei como as outras nações, para que nos governe, faça as nossas guerras e tudo mais. Mas o povo insistiu. O profeta Samuel disse: Olha, vocês querem um rei? Esse rei vai tratá-los assim, 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 assado. O que vocês têm hoje não vai ser de vocês. Vocês vão ter que dividir com esse novo rei. Não, mas nós queremos um rei. E Deus concedeu. A pior escolha que Israel fez, vamos dizer assim, contribuiu 90% para a decadência espiritual do povo, foi quando eles pediram um rei. Mas nós tivemos reis bons, podemos ver na Bíblia Davi, Salomão, Josias, Ezequias e outros mais. Mas no período dos reis, o povo caiu em pecado muitas e muitas vezes. A palavra de Deus, ela diz para a gente o seguinte, que na oração do Pai Nosso é um exemplo que temos. Seja feita a tua vontade. Vontade. Veja, gente, a nossa vontade, ela deve estar condicionada à vontade de Deus. Aquilo que nós queremos, podemos sempre pedir a Deus: Senhor, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade. Deus, quando isso nós fazemos, Deus nunca vai nos deixar errar naquilo que pedimos. Ok? Queridos, o que o povo pediu a Deus? Veja bem, lá o verso que nós lemos: Filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. O que eles estavam dizendo para Deus? O que eles queriam?
Carne. Carne. Quando você vai no Salmo 78, versículo 18, o salmista diz lá assim, ó, e tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. De repente você vai me perguntar nessa noite, não tem, mas comer carne é pecado? Não, não. Não é isso aqui que eu quero trazer para vocês. Não. Comer carne não é pecado. Desde que a carne que você escolhe para comer, ela siga o conselho bíblico de carnes limpas. Se você come aí, vamos dizer, um coelho, pato, carne de porco, isso aí não é aconselhável por Deus. Não é esse o conselho que Deus dá. Isso aí é prejudicial. Ok? Mas então, por que que isso aí foi ofensivo a Deus? Por que que Deus, afinal de contas, tirou o povo de Israel do Egito? Já pensaram nisso? E aí, Ricardo, o que que você acha? Por que que Deus foi lá tirar aquele povo tão, tão murmurador do Egito e guiá-lo pelo deserto, levá-lo a uma terra prometida? Qual era a razão? Por que que Deus fez isso? Para ele sair do pecado. Sair do pecado? Sim, né? Poderia até ser isso. E aí, Mariana, o que que você acha? Eu acho que é porque eles estavam com a fé, com falta de fé naquilo que eles estavam presenciando ali no momento, é isso? Também. Também, também. Mas sabe, Deus havia feito uma promessa 400 anos antes a um homem, Abraão. Lá em Abraão, Deus tem um projeto de formar um povo e fazer desse povo um modelo para o mundo, para que as demais nações do mundo pudessem olhar para esse povo, tomá-lo como exemplo e viverem da forma como aquele povo vivia, dentro aí do ensinamento de Deus, dentro da vontade de Deus e tudo mais. Ok, mas o povo foi para o cativeiro, ficou lá 400 anos. Deus havia dito isso a Abraão, que o povo ficaria 400 anos. Eles precisavam do Egito para crescer. O Egito foi um berço para eles. Mas chegaria um tempo que Deus iria tirá-los do Egito, com mão poderosa. Ia levá-los à Terra Prometida. Só que antes de chegarem na Terra Prometida, a Terra Prometida, que a gente vai ver mais tarde, que é chamada Terra de Canaã, muitos e muitos povos idólatras habitavam naquela terra. Muitos deles conheciam até o Deus verdadeiro, mas resolveram seguir um outro caminho. Então, o propósito de Deus era levá-los para o deserto, instruí-los, ensiná-los, reeducá-los, para que eles, ao entrarem na terra prometida, não se contaminassem com os ídolos, com os pecados lá da terra prometida. Então, nós usamos dizer que o deserto ele foi para o povo de Israel uma escola. Deus era o professor. E como a Luísa aí, que é professora, sabe, numa sala de aula tem os alunos bonzinhos e tem uns que são as pestes. Não é? Sim. E no povo ali, tinha aqueles que iriam guardar o temor de Deus, não é? Mas tinham aqueles outros que, olha, eles rebeldes demais. Esses que eram rebeldes, que eu acredito que era uma minoria, esses influenciavam a maioria a se rebelar contra Deus. Bom, então, vamos lá. Isso aqui é importante a gente saber também. E eu vou dizer para vocês um porquê. Nunca foi desígnio de Deus que seus filhos se alimentassem de alimento cárneo. Não era seu plano dar carne a Israel no deserto. O deserto seria sua escola, onde aprenderiam um novo regime em todos os aspectos. Deus formaria e transformaria Israel em uma nação santa,
seu representante diante do mundo como um povo saudável e puro. Israel seria modelo para as outras nações. Um dia, quando a gente, em outro estudo, estudar sobre o regime alimentar, a gente vai estudar isso aqui, ó. Nunca foi desígnio de Deus que seus filhos se alimentassem de alimento carne. E a gente vai ver, nesse próximo estudo, que a carne ela foi introduzida na terra depois do dilúvio, porque não havia o quê? Alimento. Ok? Mas mais à frente a gente vê isso. Outro detalhe. Pegue sua Bíblia. Capítulo 16 diz: nós vamos extrair algumas lições do maná. E eu pergunto a você, todos sabem o que era o maná? Maná era aquele bolo do céu, você fala da outra do estudo, tudo pela Pãozinho mãe. de mel. Perdão, Mariana, repete. O maná significa aquele, Como se fosse um como se fosse um pão que caía do céu, alguma coisa assim, que o senhor tinha falado Isso. É isso aí. Caía do céu também, todos né? os dias. Então, abra lá, capítulo 16. Nós já lemos o início. Nós vimos também que Deus enviou, quando eles pediram carne, voltando aqui um pouquinho. Opa, aqui. Quando eles pediram carne, Deus enviou umas galinholazinhas, a Bíblia chama de codornizes, e elas, o mais alto que elas voavam era aí 80 centímetros do chão. Então, poxa, quando o povo viu aquele monte de aves, aquele bando de aves vindo na direção deles e, vamos dizer ali, pousando ali próximo, o povo correu atrás, capturou e comeu à vontade. Mas lembre-se, tentaram ao Senhor pedindo carne para satisfazer o seu apetite. A pergunta que nós fizemos antes: cuidado com o que você pede, você pode receber. Isso aí aconteceu uma única vez. Uma única vez. Nunca mais aconteceu. O povo insistiu, murmurou, nós queremos, tá bom, vocês vão ter. Quando você vai ao verso 11, capítulo 16, verso 11, você vai encontrar assim, ó. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne. Então, isso aí. Comeram codornizes. Né? E pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E o verso 13 diz: à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. É curioso, Omar, quando a gente vê Deus falando aqui das codornizes, a gente só tem o quê? 3 versos falando sobre as codornizes. Mas quando Deus vai falar do pão, Ricardo, nós temos aí o restante todo do capítulo. Então, que lições a gente pode tirar aí desse pão que caiu do céu? Então, no versículo 14, diz assim, olha: e quando se evaporou o orvalho que caía na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada, sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso, cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, ou seja, cerca de 2 litros, 1 gomer por pessoa. Não é? Segundo o número das pessoas, cada um tomará
para os que se acharem na sua tenda. Então, Ricardo, lá na sua tenda, quantas pessoas seriam? 3. 3. Quantos litros deveriam ser colhidos? 6 litros, né? Aham. Um gomer para cada pessoa. Então, um gomer seriam 2 litros para a Mariana, 2 litros para o Ricardo, 2 litros para a menina. Ok? Sim. Bom, aí o verso 17 diz assim, ó, assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos, porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, e não faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã, ou para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-nos, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque vindo o sol, ou o calor, se derretia. Ok? Vamos parar aqui, essa leitura, depois a gente continua. Algumas lições que a gente pode aprender aqui são as seguintes. Veja bem, capítulo 16, no versículo 14, 15 e 31, olha o que diz. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geada, sobre a terra. Na minha versão que eu li, diz que parecia escamas. Aqui diz que uma coisa miúda, redonda, né? Miúda, como geada sobre a terra. Que coisa era essa, nesse verso? Sabe por que eles disseram uma coisa miúda? Porque eles não sabiam o que era. Nunca tinham visto aquilo. E um começou para o outro, o que é isso? O que é isso? Não, verso 15. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. Ou seja, responde aqui em cima, uma coisa miúda. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Eu fico imaginando, Omar, Heloísa, alguém deve ter pegado, botado na boca. Uau! Tem um sabor de bolo de mel. Porque olha o verso 31. O verso 31 diz, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro branco e o seu sabor como bolo de mel. Agora, olha que interessante. Você vai lá no original bíblico, essa expressão que é isto e maná é a mesma. Então, o que é maná? O que maná quer dizer? Que é isto? E que é isso? O que quer dizer? Maná. Não é? Agora, Heloísa, poxa, nos convida aí, Omar, lá no deserto para lanchar, passar um dia lá na tua tenda, um sábado lá na tua tenda, um dia lá. Heloísa e Omar vão preparar o quê? Café da manhã, pãozinho de maná, Sim. biscoitinho de maná. Tem suco? Tem suco de maná. Não fiquem para o almoço, almocem para a gente. Nós vamos ter aqui uma fritada de maná. Ou seja, todo alimento durante o dia, maná. Então, eu fico imaginando a dona Sandra aqui, que gosta de cozinha, a criatividade para trabalhar o maná. Ok? Então, gente, esse alimento que Deus deu, sabor de bolo de mel. Eu não sei quantos gostam de bolo de mel. Eu digo para vocês, se eu comer os 3, eu já acho enjoativo. Isso que a gente conhece, né? Mas esse aqui não era enjoativo, não.
Claudinete, quanto tempo o povo comeu esse bolinho de mel? Tempo? 40 anos? 40 anos. 40 anos. 40 anos. Veja, Deus deu um alimento que era saboroso, apetecível, né? E o povo, 40 anos comendo, as crianças gostavam daquilo, as crianças cresceram comendo maná. Outra coisa, era suficiente para todos. O texto sagrado diz, olha, um homem, 2 litros, cerca de 2 litros por cabeça, por pessoa. Então, se uma casa tinha 10 pessoas, se uma tenda tinha 10 pessoas, 20 litros. Cada um, né, devia colher o maná e levar para onde? Pra tenda. Fora da tenda, o que acontecia? Estragado. Derretia. Não é? Derretia. Só havia preservação do maná se fosse levado para dentro da tenda. Então, assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos, porém, medindo com Gomer, não sobejava o que colhera muito, nem o que colhera pouco. Então, que maravilha, né? Todos os dias, você ia lá no mercado do deserto, de graça levar comida para casa. Isso aqui era providência de Deus. Um outro detalhe, esse detalhe aqui é muito importante. O nosso de cada dia, nós encontramos isso aqui lá na oração do Pai Nosso, ok? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Você não pede o pão nosso de cada dia, dai-nos Amanhã. de amanhã. O conselho bíblico é, dai-nos hoje. Moisés disse para o povo o seguinte, ó, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, porém deu bicho e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Queridos, entenda uma coisa, vocês já viram que existem pessoas que sofrem com antecedência? Ou prematuramente? Ansiedade. O povo, no dia anterior, olharam lá as suas reservas de alimento e tinha acabado, 45 dias depois, tinha acabado a reserva de alimento e ficaram desesperados. Queridos, entenda uma coisa, as pessoas matam e roubam por causa de alimento. Matam e roubam por causa de alimento. Um pai, quando ele vê os filhos em casa sem comida, ele é capaz de matar e roubar para ter comida para os seus filhos. Então o povo estava vivendo uma ansiedade naqueles dias muito grande. Por quê? Por falta de alimento. Não tinha rede de economia, não tinha o açaí, não tinha o atacadão para ir comprar. No meio do deserto, tinha areia, só areia. Então a ansiedade, se você olha de repente por um ângulo, você vai concordar com a murmuração do povo. Ainda não tinha exercido fé, ainda não confiavam plenamente em Deus. Nem areia. Né? Então, veja, o que nós podemos trazer aqui de ensinamento? Veja, a providência de Deus para seus filhos, ela é diária. Você já fez planos para amanhã? Já. Letícia, quantas casas você vai vender amanhã? Amém. Quantas Deus me der para vender. Quem te garante que você vai despertar amanhã? Só ele também. Não é? Então, se nós despertarmos amanhã, Deus vai prover para você a tua subsistência de amanhã. Você não precisa ficar ansioso hoje. Ok? Então, olha só. Isso é difícil não ficar, tá? Sim, é verdade. Né? Então, a providência de Deus para seus filhos ela é diária. E a gente aprende isso aqui na história do maná. Diariamente devemos exercer a confiança, ou seja, fé, que Deus proverá para aquele dia. Isso vai nos libertar de quê?
ansiedade, e ansiedade prematura. Ou seja, eu sofri hoje pelo dia de amanhã. Essa questão da ansiedade, ela é algo tão presente no Novo Testamento. Se você vai no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, boa parte do capítulo 6 trata disso. E pelo menos 3 vezes Jesus diz ali assim, ó, não estejais ansiosos, não estejais inquietos com isso, com aquilo, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, né, com o que é a vez de beber. Aí, quando você vai ao último verso, que é o verso. Deixa eu conferir aqui, mas não é o verso 33, não. É o último verso, eu acho que é o 37. Mateus capítulo 6. Deus, ele diz assim, ó, Jesus diz assim, olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o quê? Os seus cuidados. Basta. Exatamente, né? Basta ao dia o seu próprio mal. Algumas versões dizem, basta a cada dia o seu próprio mal. E a lição do maná é o verso 34, não é o 33, não é? Providência de Deus aqui no maná nos mostra isso, que Deus providenciava, Deus trazia alimento para o seu povo diariamente. O povo não precisava se preocupar com isso, ficar na ansiedade. E o povo teve que aprender isso. Agora tem uma outra lição. A lição é essa aqui, ó. A experiência diária ao amanhecer. O verso 21, lá de Êxodo, diz, ó, colhiam-nos, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Existem aí no mundo 2 falas, 2 ditados. Um deles é assim, olha, Deus abençoa quem cedo madruga. Já ouviram esse? E o outro, quem levanta cedo bebe água limpa. Não é? E é uma verdade. E é uma verdade. Então, olha só, antes do nascer do sol, cada família deveria o quê? Acordar cedinho, colher o maná, guardá-lo em sua tenda. Lá fora, quando o sol nascesse, o que acontecia com o maná? Derretia. Então, aqui nós temos uma lição para os preguiçosos, aqueles que gostam de dormir até 10 horas. Não é? Conhece tanta gente assim? Se morasse lá no deserto, ia ter um problema sério. Ia ficar sem comida todo dia, até aprender, né? Então, olha só, quanto mais cedo começamos o dia, mais rentoso ele será e menos cansativo. Vocês já passaram por essa... Já provaram isso aqui? Não é verdade, Luiz? Sim, com certeza. O dia que eu saio cedo, aqui do depósito, para fazer as entregas, eu volto cedo para casa. Eu encontro vaga mais cedo, eu não tenho aquele atropelo de pessoas nas calçadas. Então, é muito mais desenvolto para você fazer as entregas e tudo mais. Mas, lá em Mateus capítulo 6, verso 33, qual é o conselho? Veja, o que você faz aí na sua primeira hora, quando você acorda? Busca o Senhor. Você faz isso, Luiz? Graças a Deus. Eu também. Né? Mas muita gente, né? De repente, a maioria do mundo acordou, vai, ou toma um banho, faz um jejum, né? E sai correndo para o trabalho. Mas olha o conselho de Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, olha,
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não são as demais coisas, são essas coisas. Essas coisas listadas lá no capítulo 6. O alimento, a vestimenta, o cuidado de Deus, isso está lá, né? Serão acrescentadas. Por que acrescentadas? Porque se você acordou pela manhã, isso Milagre. já é um milagre. Então, nesse milagre que Deus deu a você de despertar, ele vai acrescentar o alimento, ele vai acrescentar o vestuário, ele vai acrescentar a proteção, ok? Tudo isso para aquele dia corrente. Ok. Agora um detalhe. Vamos voltar lá para o capítulo 22, para o capítulo 16. Eu gostaria que alguém lesse para mim, por favor, versículo 22, 23 e 24. Lá de Êxodo, Êxodo 16. Está aí na tela, se alguém quiser acompanhar por aí. 22. Capítulo 16, verso 22 ao 24. Ao sexto dia, colheram pão em dobro. 2 gômeres para cada um. Os principais das congregação vieram e contaram-nos a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã e repouso o santo sábado do Senhor. O que quiseste gozar no forno, gozei-o, e o que quiseste cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. Não cheirou mal, nem deu bichos. Olha só, vamos trabalhar aqui com um contraste rapidinho. Obrigado, Roberto. Nada. De domingo a quinta-feira, a ordem de Deus para o povo era: olha, vocês colham um gome, ou seja, 2 litros por pessoa, levam para a tenda, usem hoje, mas não deixem para amanhã, porque se fizer isso vai estragar, vai apodrecer. Ok. Muitos deixaram para o dia seguinte e viram, realmente apodreceu. Não é? Mas nesse texto aqui, ao sexto dia, que dia é esse? Sexta-feira. Ok? Olha, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você escolhe o quê? A porção para um dia. Na sexta-feira, você escolhe em dobro. Então, Ricardo, lá na tua casa, você vai colher na sexta-feira não mais 6 litros. Você vai colher 12 litros. 12 litros. Mas por que 12 litros na sexta-feira? Olha o que o texto sagrado traz para a gente. Foram, né, aqui, alguns líderes da congregação foram a Moisés. Moisés, o povo está colhendo demais. E Moisés, ele responde: olha, isso é o que o Senhor disse. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. É a primeira vez que essa expressão sábado aparece nas Escrituras. Ok? A gente estudou o livro de Gênesis e não tem. Estamos aqui na metade aproximadamente do livro de Êxodo e é a primeira vez que aparece a expressão sábado. Então, veja bem, o texto 23 diz: isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. E olha como que a ordem, ela é ampliada. O que vocês quiserem cozinhar, cozer aqui é cozinhar no forno, cozinhai. O que vocês quiserem cozinhar em água, cozinhai.
e tudo que sobrar separar e guardando para o dia seguinte. E olha o milagre aqui, ó. Guardaram para o dia seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal nem deu bichos. Você poderia, de repente, me fazer essa pergunta aqui que me foi feito um tempo atrás. Uma vez uma pessoa chegou para mim e perguntou assim, Lutevan, como ter certeza que o sábado de hoje é o mesmo da criação? Já fizeram essa pergunta para vocês? Aí para Ana, Camila, Omar, Heloísa, Claudinete, né? Mas me fizeram essa pergunta. Sabe, o maná dado por Deus aos israelitas era um marcador de tempo. Eles não tinham lá relógio com bateria solar. Ah, hoje é quinta-feira, né? Amanhã vai cair maná em dobro, né? Eles não tinham calendário dependurado na parede que iam riscando lá dia após dia. E o ser humano, nós temos assim, uma facilidade muito grande de nos perdermos com respeito aos dias. Você não se perde por quê? Porque você segue uma rotina. Sai dessa tua rotina, vai para um campo, uma chácara, uma fazenda, onde você está isolado de calendário, celular, mídia. De repente você se perdeu. Caramba, que dia é hoje? Hoje é quarta, parece que você está com Alzheimer. Hoje é quarta, é quinta, é terça. Tu pensou que ontem era quinta, não foi? Colocou lá no grupo. Ah, é, você viu? Eu vou... Depois eu parei, peraí, hoje é quarta-feira, fui lá, apaguei, e reperguntei hoje. Eu me perdi, gente. Mas está passando muito rápido. Letícia, eu me perdi essa semana. Preenchi uma nota, duas notas. Botei lá, 19 de maio de 2025. Que isso? Uma nota eu mandei para o cliente. Nota oficial. Depois, olha, sem brincadeira, gente. Eu fiquei naquela dúvida assim, peraí, 2025 ou 2026? O celular, fui lá procurar, mas não é que o danado celular não mostrou o ano? Não, já está quase na metade, né? Que o mês de maio já passamos da metade do mês de maio, né? A gente está quase em junho. Gente, depois eu fiquei pensando, mas que vergonha. Mas aí, por que eu estou contando isso? Veja, isso aconteceu. Eu tenho celular, eu tenho aqui a lição, eu tenho o computador aqui com data direitinho, mas deu um branco assim de repente. Esse branco aí podia dar para o povo lá no deserto, não podia? Sim. Podia. Nada para lembrar ele. Gente, o maná ele foi uma bênção nesse sentido. Veja, o camarada está lá. De repente, mas peraí, quando que vai ser sábado? Alguém fala para ele assim: é fácil. O dia que você for colher e tiver mais maná sobre a terra, na quantidade maior, o dia seguinte é sábado. Então, o que o maná foi para o povo de Israel? Ele foi um marcador de tempo. Olha a bondade de Deus com o povo. É muito interessante, né? Gente, são lições. Verdade. Agora, entenda uma coisa. Por que isso aqui está tão registrado na Bíblia? É para nós também, esqueci. Eu acho o tamanho da importância, né? Será que isso aqui tem importância para nós hoje? Com certeza. Eu vou mostrar uma coisa a vocês já, né? Então, olha só, cada sexta-feira, Deus enviava um maná em dobro. Assim o povo sabia que o dia seguinte era sábado. Santo ao Senhor. Deus se encarregou de quê? De proteger esse dia no tempo. Então, respondendo essa pergunta aqui em cima, como ter certeza que o sábado de hoje é o mesmo da criação? Boa pergunta. Aqui está o exemplo. Se Deus lá no deserto, deu condições do seu povo
santificar o sábado no dia sétimo, será que ele não faria o mesmo hoje? Ou pior, quem me fez essa pergunta não foi uma pessoa leiga, foi uma pessoa que se dizia estudiosa da Bíblia, um líder religioso. Tá? Então, meus queridos, louvado seja Deus, que todas as nossas perguntas, Deus responde. Você sabia que todos nós temos um relógio biológico? Uhum. Daqui a pouquinho a gente vai sair daqui, o olho vai pesar, o olho vai pesar antes, vai dormir antes. Já tá pegando. E vamos para a cama. Mas olha só, como que é interessante isso aqui na sexta-feira. Quando chega a sexta-feira, após o meio-dia, esse relógio biológico nosso, ele arma mais cedo para o repouso. Quando chega o pôr do sol, veja, o pôr do sol está dando agora em torno de 5h30 por aí. O corpo já está preparado e relaxado para o descanso. O que que ele pede? Ele pede para repousar mais cedo em relação aos demais dias. O teu corpo pede isso. Não é porque está cansado da semana. Não é que esse relógio biológico, ele está dizendo para você, você precisa, na sexta-feira, dormir mais cedo, para você acordar mais cedo, para adorar a Deus. Querem ver 2 exemplos na natureza? Nós falamos do relógio biológico. Olha isso aqui. Alguém conhece aí o João de Barro? Sim. Conhecemos, né? Um passarinho. Sim. Ele não constrói suas casas no sábado. Não? Não. Não. Outro detalhe, as abelhas, elas não buscam néctar aos sábados. Também não? Também não. Só o ser humano desobedece a Deus e vai fazer no sábado aquilo que Deus não ordenou. Então eu fico pensando uma coisa, para aqueles que ensinam, mas isso aí foi para os judeus, será que o João de Barro era judeu também? É uma desculpa, né, o tempo todo, né, para poder tentar ter uma alternativa, né, uma resposta, né, e correr disso, né, dessa evidência, né? Será que as abelhas também eram judias e acabaram migrando aqui para o Brasil? Porque aqui elas guardam o sábado, e o João de Barro aqui também guarda o sábado. Então, gente, seres irracionais, o João de Barro e a abelha, são mais racionais que o ser humano. Detalhe, eu vou dizer algo muito sério para você. Nós vamos ouvir esse estudo aqui hoje. E se o Espírito Santo não trabalhar em nossos corações, nós não permitirmos o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, esse estudo vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Então, nós vamos para uma sala de aula para aprender. E depois do aprendizado, colocar em prática. Nós vamos para a palavra de Deus para aprender. E depois de aprendido a matéria, nós devemos colocar em prática. Deus espera isso de você. Milagres vão acontecer na tua vida se você colocar isso em prática. Ok? Não pense você que eu conhecendo e desobedecendo, que eu vou ter bênção de Deus. Por misericórdia, Deus pode até me conceder. Pode até me conceder. Mas chega uma hora que a conta chega. A conta é o quê? É o acerto de contas com Deus. Então pense nisso com carinho. Êxodo 16, 23. Lá no verso 23 diz assim: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Se amanhã é repouso, que dia é hoje? Sexta. Sexto dia. Que dia é amanhã? Sábado. Sétimo. O santo sábado do Senhor. Veja, tudo desse pedacinho de texto aqui, ó, que é lá 16, 23. Então, que dia é amanhã? O santo sábado do Senhor. Não é somente sábado. De quem é esse dia?
do Senhor. Deus. Senhor. O que é esse dia? Santo separado. Santo, separado. O que é o sábado? Repouso físico. Não caiu maná lá fora, então ninguém tinha que ir lá pegar sua vasilha, ir lá pegar, trazer para casa, trabalhar o maná e etc. Tudo devia ser feito lá na sexta-feira. E quando acontece o sábado? Após o sexto dia. Ah, mas qualquer dia que eu tirar para o Senhor, esse é meu sábado. O diabo fala isso através de líderes, aí mundo afora. A palavra de Deus diz que o sábado é aquele dia após o sexto dia. Ok? Bom, para a gente ter isso em mente, vá a Gênesis 2. É a criação. Lá diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Ué, mas espera aí. No dia sétimo. O que ele fez no dia sexto? Alguém lembra? Criou o homem, não foi? Exato. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E já no dia seguinte, o homem já iria passar o primeiro sábado com Deus. Deus separou esse dia lá na criação, como diz aqui, ó, santificou, colocou sobre esse dia uma bênção especial e, além de descansar nesse dia. Não é que Deus estava cansado, mas era para dar o exemplo para Adão. Beleza. Então a criação, Deus descansa depois da sexta-feira. Deus santifica o dia depois da sexta-feira. Deus abençoa o dia depois da sexta-feira. Ah, mas todos os dias, Letícia, não são abençoados? São, São, mas por que mas esse é santificado, né? Ah, esse aqui, a bênção dele, não é a bênção do trabalho, não é a bênção do teu labor, de você angariar fundos para você. Não, não. A bênção aqui é de você parar as tuas atividades e confiar que Deus vai cuidar da tua vida, vai suprir para você aquilo que ele supriu durante a semana. Quando você vai para Lucas, capítulo 23, aqui foi a sexta-feira da morte de Jesus, quando Jesus morreu. Diz assim, olha, era o dia da preparação e começava o sábado. Opa, peraí. Qual é o dia da preparação? Sexta. Sexta-feira, porque se depois do dia da preparação vem o sábado, então a sexta-feira recebe esse nome, dia da preparação. Preparação para quê? Aguardar. Hã? Aguardar o sábado. Ah, muito bem. É a preparação, você vai deixar tudo em ordem para santificar o sábado, guardar o sábado. Então, as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, né, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, ou ungüentos, né? E o texto diz: e no sábado descansaram, segundo ou conforme o mandamento. Gente, para aqueles que ensinam por aí afora que o sábado morreu com Jesus na cruz, eu não consigo entender, na lógica deles, eu não consigo entender este verso. Porque se Jesus ia mudar o sábado, ou ia torná-lo sem valor, ele esqueceu, cometeu um erro terrível. Ele esqueceu de falar para aquelas mulheres, que eram mulheres piedosas, que serviam ali no ministério dele, que depois da morte dele, o sábado perderia seu valor. Mas ele próprio também descansou, né? Guardou o sábado no túmulo. Ah, muito bem, né? Morre na sexta, é sepultado na sexta, ressuscita no domingo. Aonde que ele estava no sábado? Descansando. Na sepultura, fazendo o quê? Descansando. Então, tanto na criação quanto na morte de Jesus, é mostrado para nós o valor do sábado. E o maná é uma aula prática de como nós devemos
santificar o sábado. Ah, mas um detalhe. O maná também seria para a memória. O que nós estamos fazendo hoje? Relembrando. Relembrando. Memória é para relembrar. Você não vai usar memória para o futuro, você usa memória para o passado, acontecimentos passados. Olha o que o Senhor fala para Moisés. Olha, Moisés, diga lá para o povo, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele, do maná, encherás um gomer, 2 litros, e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, coloca nele um gomer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se para as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. Quando o santuário, mais lá para frente, um pouquinho, 2 semanas, a gente vai ver que Deus ordenou que um santuário fosse construído. Letícia já estudou sobre isso, Claudinete também. E havia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tinha 3 coisas dentro dela. E uma dessas 3 coisas era um vaso com maná. Veja, aqui no santuário, esse maná nunca estragou. Qual era o objetivo de Deus, a ideia de Deus, para que os filhos de Israel, as gerações que viessem à frente, eles tivessem uma prova viva, visível, palpável, daquilo que Deus deu aos seus pais no deserto, o maná. Bem, que nem a Claudinete falou, vamos ver se ela está certa. Êxodo 16, 35. Claudinete, o que nós lemos aí? E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então, gente, durante 40 anos, Deus fez para o povo de Israel diariamente 4 milagres. 4. Vejamos. Durante 5 dias, primeiro milagre, durante 5 dias, Deus dava uma porção diária de maná. Na sexta-feira, era dada uma porção dobrada do alimento. Terceiro milagre, o maná guardado da sexta-feira para o sábado não estragava. E o quarto milagre, o maná não caía no sábado. Então, veja bem, Deus estava constantemente realizando esses milagres para que o povo se lembrasse do dia de sábado e celebrasse a bondade divina naquele dia. Será que hoje não deveríamos fazer a mesma coisa? Né? Veja, cada sábado você vence a semana. Chega na sexta-feira, você olha para trás, a semana que Deus te deu. Você pode trazer o alimento, você pode pagar suas contas, a família, todo mundo com saúde. Você chega na sexta-feira, poxa, amanhã é sábado. Eu vou celebrar a bondade do Senhor comigo e com minha casa. Você vai parar as suas atividades. Você não vai trabalhar, você não vai comprar, você não vai fazer negócio algum. E você pode ter plena certeza, Deus vai cuidar dos teus negócios no sábado, enquanto você cuida dos negócios dele. Gente, eu aprendi isso há 50 e tantos anos atrás. Os meus talões de nota, eu coloquei em todos eles, tanto de pedido, quanto de nota, quanto de relações de produtos, eu coloquei lá. Não atendemos aos sábados. Tem cliente que me diz, olha, eu vou te mandar no sábado, você se importa? Eu vou te mandar no sábado, porque senão eu esqueço.
Você pode fazer o que você quiser, mas eu não vou nem abrir no sábado. Sábado passado, um representante, dois, da mesma empresa, me ligaram. Olha, nós temos uma oferta muito boa para você de um produto. Né? Mandaram lá. Eu não abri. Quando foi no domingo de manhã, eu peguei e abri. E lá estava a oferta dele. Tempo limitado. Liguei para ele, aí era o dia dele não trabalhar, né? Aí, mandei a mensagem para ele está ligando. Só foi na segunda-feira. Aí virou para mim e falou assim: Olha, tenho essa proposta para te fazer. Eu falei: Beleza, pode completar aí, pode mandar. Não, tem dinheiro essa semana não, só semana que vem. Não, não tem problema não. Eu vou separar aqui e você recebe semana que vem. Ok, já era uma oferta boa. Quando foi hoje, ele me liga e ele disse: Olha, eu consegui uma coisa melhor para você. Mais barato ainda. O mesmo produto. Sabe, gente, o que é isso? Isso é a mão de Deus. Isso é a mão de Deus. Então você confia. Da outra vez, mês passado, que é mês passado, veio a mesma proposta e não deu certo. Ela, na véspera, foi cancelada. Louvado seja Deus. Essa semana veio a proposta de novo. Vou esperar concretizar. Não é? E concretizando, louvado seja Deus. Não concretizando, louvado seja Deus. Não é? Em tudo, dai graças. Eu faço um convite para você. A gente teve hoje a palavra de Deus mostrando para a gente a importância do sábado. De repente você pode falar assim: Poxa vida, mas fala tanto sobre sábado. Entenda uma coisa: ninguém questiona a volta de Jesus. Jesus vai voltar e ponto. Católicos creem nisso, espíritas creem nisso, evangélicos creem nisso, quem não é nada crê nisso, à toa crê nisso. Todo mundo sabe que Jesus vai voltar. Mas sabe, quando você fala de sábado, as pessoas elas tomam aí uma reação. Sabe por que a reação? Quando você está fazendo uma coisa errada e alguém toca, não precisa nem falar que você está fazendo errado, mas que alguém toca naquele erro teu ou meu, a gente acaba ficando incomodado. O mundo sabe que o sábado é o dia do Senhor. Foi no Éden, foi no deserto, foi nos dias de Jesus e é hoje. E isso vai ser a prova, a pedra de toque, Mariana, Ricardo, um pouco antes da volta de Jesus, para aqueles que temem a Deus. O povo de Deus vai ser provado nessa questão do sábado. Não vai ser provado em questão de alimento, ou, enfim, vai ser a questão do sábado. Mais à frente, lá no estudo Daniel, que a gente está fazendo às segundas-feiras, semana que vem a gente começa a estudar sobre profecias que tratam desse assunto nos últimos dias. E eu digo para vocês uma coisa: chega um momento na vida da gente que a gente tem que tomar uma posição. E a posição é a seguinte: eu vou obedecer a Deus ou aos homens? Não deixa nada distrair você nisso, não. Satanás, ele tem muitas distrações para nós. E aquela caixinha que nós carregamos aí no nosso dia a dia, e tem tantos aplicativos, isso aí nos distrai quando Deus está querendo falar conosco. Então entendam, chegará um momento em que nós vamos ter que tomar uma decisão. Confiar inteiramente que Deus vai nos suprir, ou então seguir o nosso curso. Espero que você saiba escolher, que você escolha Deus, escolha obedecer a Deus. Veja, convite que eu te faço. O maná caía cedinho.
e saindo o sol, ele se derretia. Amanhã cedo, ao você se levantar, alimente-se da palavra de Deus. Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Alimente-se de Jesus. Quando? Antes de você sair para as atividades do dia. No próximo sábado, tenha em mente o quanto Deus te abençoe durante a semana e quão desejoso Ele, Deus, espera poder passar esse dia em tua companhia. Então, comece hoje. Comece a separar cada sábado para Deus. Diga para Ele: Senhor, esse dia eu vou dedicar ao Senhor. Não vou trabalhar, nem mesmo em casa. Aquilo que eu tenho que comprar no mercado, eu vou comprar antes. Esse dia, do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado para o domingo, eu quero passar com a minha família, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ouvir louvores, vou ouvir, enfim, mensagens. Se der, eu vou à tua casa para te adorar. Estar em comunidade, em comunhão com aqueles que têm o mesmo ensinamento, o mesmo desejo, enfim. Deus diz: faça a prova de mim, faça a prova de Deus, e Ele vai imensamente te abençoar. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela história fantástica, maravilhosa do maná para o teu povo no deserto. O mesmo Deus que cuidou de Israel no deserto é o mesmo Deus que cuida de nós hoje. Muitas vezes, Senhor, a mesma falta de fé que a gente vê no teu povo lá no deserto, muitas vezes também a nossa falta de fé hoje. Assim como o deserto foi uma escola onde o povo aprendeu a confiar no Senhor, nós também queremos aprender a confiar no Senhor, depositar a nossa vida em tuas mãos e permitir que o Senhor supra todas as nossas necessidades, nos ajude em nossas debilidades, nossas fraquezas e nos torne vitoriosos. Amado Deus, tome em tuas mãos cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Aqueles que vão ouvir esta live depois, que o teu Santo Espírito toque também nos corações. Que um dia lá nos céus, quando Jesus voltar, a gente possa conhecer pessoas que, por nosso estudo aqui, em algum momento ouviram esse estudo e tomaram uma decisão ao lado do Senhor. Dá-nos uma noite de sono reparador, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, derrame sobre a tua vida poder do alto e dê a você condições de viver uma vida à altura do que Ele quer. Amém. Deus abençoe todos. Amém. Obrigada, Fiquem com Luquinha. Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Graças a Deus, viu?